Muito bem. Nestes procedimentos para delimitação de bacias hidrográficas com o Towden, para aqueles que têm interesse nesse tipo de procedimento, eu estou revisando o vídeo para a versão 2017, na atualização do sistema mais moderno. Diante disso, você tem duas opções. Ou você, a exemplo do que eu estou fazendo aqui, utiliza uma máquina virtual para instalar o sistema operacional Windows, no caso aqui o Windows 10, e depois os recursos necessários para a utilização do Towden, você pode seguir por esse caminho. Se você optar por instalar no seu computador normal, é necessário saber se você tem algum restício de instalação anterior e baixou o Towden lá do site, não conseguiu prosseguir. Olha, eu recomendo que você desinstale essa aplicação, porque a gente vai utilizar o Towden da mesma versão anterior, que é o Towden 5.1.2. Se o procedimento consiste em delimitar a bacia, eu não preciso atualizar várias versões do Towden. Só vou utilizar essa mesma versão na máquina virtual. Então você fica à vontade. Ou você faz uso deste recurso no computador novo, uma nova instalação do Windows, limpa, sem nada, ou você utiliza numa máquina virtual. Fica a seu critério. Pois não. O que você vai precisar? Eu tenho aqui o meu ambiente de trabalho. Posso configurar, ver se eu consigo configurar aqui no acesso rápido. C Towden. Então, será que a pasta Towden eu consigo configurar no acesso rápido? Fixa no acesso rápido. Então, estou vendo aqui sempre Towden. Então, aqui, essa pasta Towden é um atalho para C Towden. Então, você deve utilizar caminhos curtos. Pastas sem espaço, pasta sem tio, pasta sem pontuação. Não insista nisso porque sempre dá problema. Então, primeiro passo. Tenho aqui o ambiente de trabalho, a pasta C Towden. Então, em dados eu tenho alguns dados aqui. Em processos eu tenho os processos que eu for gerando. Então vai ser Towden processo. Pitch remove, flow direction, tudo aqui organizado nessa pasta. Muito bem. Vamos à instalação do Towden. Esse aqui é o Windows que eu estou utilizando. O Windows 10. E agora vou prosseguir para a instalação da ferramenta Towden. Então, em dados, você vai receber esse link com essas informações aqui. Então, na parte programa eu vou ter o Towden. O Windows tem algumas limitações, alguns bloqueios que o usuário pode ter problema. Se você está no ambiente corporativo, você pode ter algum problema com instalação de programas ou limitação de proxy, ou seja, para acesso, download de recursos, porque o Towden ele tem seus recursos próprios no instalador dele, mas pode ser que seja necessário obter o download da internet de outros recursos. Então, se você está no ambiente corporativo, se você está em rede restrita, por gentileza, entre em contato com o setor de TI para que essa pessoa possa realizar a instalação da ferramenta sem êxito. Além de você ser o administrador do sistema e ter poder de instalação de ferramenta, no Windows existem algumas restrições. Por exemplo, eu tenho aqui o painel de controle. No painel de controle geralmente você vai visualizar esse padrão aqui por categoria. Se você tiver no categoria ou ícones grandes, tanto faz. Você precisa acessar as contas de usuário. Em contas de usuário, você tem aqui a conta de usuário novamente e tem aqui o nome da pessoa que é dona desse computador e o papel dessa pessoa na organização. Esse Jorge aqui é um administrador. Então esse Jorge tem que ter plenos poderes para a instalação de ferramentas, seja o QGIS, ou seja o Towden e assim por diante. Então aqui em alterar configurações de controle de conta de usuário, eu tenho a opção de notificação. O Windows fica exibindo algumas notificações de restrição. Então basta deslocar essa posição aqui para nunca notificar e clicar em OK. Então você vai ter poderes de administrador. Outra limitação, outra restrição do sistema operacional Windows diz respeito à extensão do arquivo. Este é um executável, mas eu não vejo a extensão .exe.
E é importante você conhecer o arquivo pela sua extensão. Em exibir, opções, eu tenho aqui o recurso alterar opções de pasta e pesquisa. Clicando neste recurso, existe a opção aqui em modo de exibição, ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Desmarcando essa opção e também marcando essa opção que vai mostrar arquivos e pastas ocultas, eu posso visualizar a extensão do executável. Então, Tauden 5.1.2 é o executável que eu preciso para trabalhar com a delimitação no QGIS. Então, botão direito, eu vou executar como administrador. Na primeira utilização do Tauden, ele vai necessitar deste recurso aqui. Clique em OK, para que ele possa prosseguir com a instalação em Setup também. E, além de prosseguir com a instalação, ele buscar o download desse dado. Então ele vai seguir, vai aparecer esse janela MDS DOS, você pode minimizar. Então ele vai instalar este recurso aqui. Eu li e aceitei os termos de licença e eu posso mandar um log, um feedback para a Microsoft. Basta clicar em Install, ele vai prosseguir com a instalação deste recurso necessário. Pode ser que o seu computador venha demandar outros recursos, por exemplo, do Microsoft.NET Framework. Mas o meu Windows 10 por enquanto não pediu não. Ele concluiu a instalação deste recurso aqui, Visual C++, vou finalizar. E agora automaticamente ele vai partir para outro recurso. Leia o termo de licença e concordo em Yes. Clique em Install e deixa ele seguir com a vida dele normalmente. Instalação completa, clicar em Finish. Agora ele vai partir para a instalação de um recurso adicional, esse Microsoft HPC PAC 2012. Clique em Avançar, concorde com os termos de licença, leia e concorde, clique em Avançar. Esse é o diretório padrão desse Microsoft HPC PAC 2012. Então, C, Program Files, HPC PAC 2012. Se você acessar aqui, por exemplo, Sistema, você vai ver que este computador aqui, que é o Windows 10 Professional, com 2 GB de memória RAM, esse computador é um computador de 64 bits. Então ele mostra aqui, ó, sistema operacional de 64 bits. Por isso que todos os programas que são 64 bits serão instalados na pasta Program Files. Então, só para abrir mais uma janela do explorador de arquivos, só para situar você, eu tenho aqui no C a pasta Arquivo de Programas ou Arquivo de Programas x86. Então, o que significa isso? Isso aqui é a máscara para a pasta Program Files. Então, todos os arquivos, de acordo com a minha arquitetura que eu vi ali, 64 bits, são instalados na pasta Program Files ou Arquivo de Programas. Todos os programas de 32 bits são instalados na pasta Program Files x86 ou Arquivo de Programas x86. Então isso aqui é só uma máscara para a pasta padrão do Windows. Então, o Microsoft HPC PAC vai ser instalado na pasta Program Files, ou seja, ele é uma aplicação de 64 bits. Clique em Avançar e clique em Instalar. Completei a instalação do recurso, clicar em Finish. E aí, ele requer para prosseguir a instalação do Microsoft.NET Framework versão 3.5. Ele precisa do acesso da internet para realizar o download e instalação. Clica em Yes. Ele vai tentar baixar é necessário tentar baixar este recurso para a máquina. Então vai depender da sua conexão com a internet. Então aqui download, vou clicar. .NET Framework. Então ele quer o .NET Framework 3.5. Vou instalar esse aqui. Baixar e instalar esse. Selecione o idioma português do Brasil.
e vou realizar o download. Então não quero nada disso aqui não, só o framework. Não quero comprar o Office por enquanto. Então tá aqui, .NET Fix 35 Setup. Vou executar esse arquivo. Beleza. Ele precisa também do recurso 3.5. Então vamos baixar e instalar esse recurso. Deixa ele fazer o trabalho. Como eu disse, essa é uma instalação a partir do zero. Todos os recursos necessários para fazer com que o Towden venha funcionar corretamente. Ele é um programa que depende de alguns recursos. Então esses recursos devem estar presentes no computador. Se porventura você não tem esse recurso no computador, deve seguir os passos desse vídeo para a instalação. Então deixa eu lá baixar os componentes necessários e aguardo o processo. Então os recursos foram instalados com êxito. Vou clicar aqui em fechar e ver o que acontece. Ele necessitava de a instalação do framework 2.0 e 3.0. Então pode ser que eu tenha aqui agora, ele tenha feito uma pausa, um break. Pode ser que eu tenha que instalar aqui o .NET que está em download 3.5, que é esse necessário para a execução do Towden. Então vou aguardar aqui o HD, ver se vai iniciar o processo. Parece que não iniciou. Então vamos executar. Muito bem, vamos tentar retomar agora a instalação do Towden, que ele foi interrompido naquele processo de ausência de recurso. Agora ele permitiu aqui a instalação do Towden. Vou avançar. C Program Files Towden, ele vai instalar no Towden de 64 bits. Basta avançar, confirmar a instalação. É uma instalação muito simples, sendo que dependia dos recursos que você viu ali, Microsoft C++, e também dependia do Microsoft.NET Framework. Consegui instalar o Towden com êxito, posso encerrar. E aqui agora, visualizando C, arquivos de programas, eu tenho o Towden instalado e tenho o Microsoft HPC PAC 2012. Esse é o local de instalação dessas ferramentas.